Uma forte explosão na cidade antiga de Palmira, na Síria, despertou nesta segunda-feira o temor da destruição do sítio arqueológico. No domingo, o Observatório Sírio dos Direitos Humanos anunciou que o grupo jihadista Estado Islâmico detonou uma parte do Templo de Bel, o mais importante do conjunto arqueológico. Mas nesta segunda-feira, o diretor-geral de Antiguidades e Museus na Síria, Mahmoud Abdelkarim, afirmou que a parte frontal e as colunas estariam intactas. O EI considera as obras religiosas pré-islâmicas, principalmente as estátuas, como idolatria. Os combatentes do grupo jihadista se aproximam pouco a pouco do centro da capital síria. Os extremistas ocupam vários territórios no país e também no Iraque. Duas pessoas foram identificadas como suspeitas pelo atentado contra um santuário em Bangkok, que deixou 20 mortos e mais de 120 feridos em 17 de agosto. Uma das supostas envolvidas no caso seria Wana Suansan, de 26 anos, de acordo com a polícia do país. Os agentes divulgaram fotos da mulher com um hijab preto e do segundo suspeito, um homem estrangeiro moreno com bigode. Os dois moravam no apartamento onde foram encontrados artefatos explosivos no último domingo. Este é mais um avanço na investigação após a detenção no sábado de um forasteiro que viajava com um passaporte turco, provavelmente falso. As autoridades ainda tentam esclarecer se este homem, que tinha traços de TNT no corpo, foi o que colocou a bomba no templo de Bangkok ou se ele participou na elaboração do explosivo. Mas os agentes acreditam que os três integravam o mesmo grupo. A operação aconteceu no bairro Minburi de Bangkok, uma área de população muçulmana. A União Europeia divulgou nesta segunda-feira que vai conceder à França até 5 milhões de euros adicionais para enfrentar a situação dos migrantes em Calais. Em visita à cidade, que fica no norte do país, o primeiro-ministro francês Manuel Valls anunciou planos para a construção de um campo humanitário que abriga até 1.500 pessoas no local. Avec le soutien, le financement, cela vient d'être dit. Com a ajuda e o financiamento que acaba de ser anunciado pelo vice-presidente da Comissão, 5 milhões de euros foram anunciados, vamos apoiar este projeto. Bernard Cazeneuve terá de concordar, mas a ideia é que o acampamento abra no início do ano, porque há muito trabalho para construir esse centro. Assim, estamos falando sobre o início de 2016. Donc au début de l'année 2016. Milhares de imigrantes que desejam entrar no Reino Unido estão bloqueados em Calais. O vice-presidente da Comissão Europeia, Frans Timmermans, que também esteve na cidade, pediu que os Estados-membros atuem de forma conjunta diante do que chamou de crise mundial. Ele acrescentou que o número de refugiados são administráveis para um conjunto de 500 milhões de habitantes. Um dos maiores astros do futebol americano, Tom Brady, compareceu a uma corte de Nova York nesta segunda-feira. O jogador, que é marido da modelo brasileira Gisele Bündchen, é acusado de envolvimento em um esquema para esvaziar bolas na semifinal do Campeonato de Futebol Americano. Ele foi suspenso por 4 jogos após o escândalo estourar. A bola murcha teria facilitado as jogadas para o time dele, o New England Patriots, que acabou sendo campeão. Um juiz federal pediu a Brady e ao chefe da Liga de Futebol Americano, Roger Goodell, para chegar a um acordo. Os dois vão voltar ao tribunal em 31 de agosto. Já deu para reparar que você não está no Rio de Janeiro, mas os foliões londrinos não têm menos animação. Apesar do céu cinzento e da chuva, ninguém deixou de brincar o carnaval do famoso bairro da capital inglesa Notting Hill. Estamos na Inglaterra, a chuva não para nada aqui. O maior festival de rua da Europa celebra principalmente a cultura caribenha, mas a força da festa brasileira esteve presente nesses últimos 2 dias. Mulatas desfilaram mostrando o que há de melhor nas mulheres made in Brasil. Carnaval é demais, as mulheres são carnaval, mulheres bonitas. Um show de beleza e ginga que, mesmo não contando com o melhor samba no pé, não deixa ninguém ruim da cabeça. O carnaval de Notting Hill durou 2 dias com muita animação.
A pedido da Colômbia, a crise provocada pelo fechamento da fronteira por ordem do presidente venezuelano Nicolás Maduro vai ser abordada nesta segunda-feira em Washington, no Conselho Permanente da Organização dos Estados Americanos. O tema também será discutido na próxima quinta-feira, em uma reunião extraordinária dos chanceleres da União das Nações Sul-Americanas em Quito. Segundo números do governo colombiano, 1.000 de seus compatriotas foram deportados nos últimos dias. Mais de 6.000 retornaram ao país espontaneamente por medo de serem expulsos ou de ficarem separados das famílias. A chanceler alemã Angela Merkel advertiu nesta segunda-feira que o fracasso de uma resposta à crise migratória comprometeria os ideais da União Europeia. Os direitos civis universais foram relacionados com a Europa e sua história como um impulso fundador da União Europeia. Se a Europa falhar nessa questão dos refugiados, se esta ligação estreita com os direitos civis for quebrada, então não vai ser a Europa que desejávamos. Só a Alemanha espera receber 800.000 pedidos de asilo este ano, 4 vezes mais do que em 2014. Esta é considerada a maior crise migratória enfrentada pela Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Em Preševo, uma pequena cidade na Sérvia, na fronteira com a Macedônia, centenas de refugiados estão esperando a autorização para circular livremente pelo país. Outros milhares estão chegando. Depois de atravessarem a fronteira entre a Grécia e a Macedônia, os migrantes pegam o trem para chegar até a fronteira com a Sérvia. O primeiro-ministro da França, Manuel Valls, afirmou neste fim de semana que esses migrantes devem ser acolhidos. A França e a Itália pediram que seja concedido o direito de asilo aos refugiados. Berlim, Londres e Paris solicitaram uma reunião de emergência nas próximas semanas para avançar de forma concreta ante a crise migratória. Um dos objetivos é criar centros específicos para que os refugiados não sejam tratados como migrantes clandestinos que estão em busca apenas de melhores condições financeiras. Apesar dos fortes protestos que pedem a renúncia do presidente guatemalteco Otto Pérez, o chefe de Estado do país da América Central se diz inocente das acusações de corrupção. Posso dizer que não recebi qualquer centavo dessa estrutura fraudulenta que roubou o dinheiro dos cidadãos da Guatemala. Não violei qualquer lei e nem penso em violar qualquer código de conduta. Vou me manter respeitoso, como fiz durante toda a minha vida, aos processos legais. A promotoria do país e a Comissão Internacional contra a Impunidade na Guatemala descobriram em abril passado que uma rede cobrava propinas a empresários para burlar impostos. Funcionários de alto escalão estavam envolvidos na irregularidade. A crise aumentou em 21 de agosto, quando Pérez foi apontado como um dos cabeças da fraude. No sábado passado, uma comissão do Congresso recomendou a quebra da imunidade do governante, mas um advogado dele entrou com um recurso para anular o processo legislativo. Durante uma visita oficial ao Vietnã, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, acusou o governo colombiano de liderar uma campanha de ódio para matá-lo. Há um problema sério na Colômbia e aqueles que dirigem o país precisam fazer uma reflexão profunda. Não uma campanha de ódio para que me matem. Uma campanha de ódio contra o povo da Venezuela, contra o legado do comandante Chávez, contra nosso espírito bolivariano. Isso não vai resolver o problema. Colômbia e Venezuela vivem dias de tensão após o governo de Maduro ordenar o fechamento de 2 trechos da fronteira e mandar deportar colombianos. A decisão foi tomada após um ataque a tiros deixar 3 militares e um civil venezuelanos feridos, quando era realizada uma operação de combate ao contrabando. Maduro afirma que no lucrativo contrabando de fronteira estão envolvidos paramilitares que, aliados com a direita local, buscam desestabilizar seu governo. A mulher de 37 anos não teve o nome identificado para assegurar a privacidade. Ela era filha roubada do casal Walter Domingues e Gladys Castro, presos por militares em dezembro de 1977. Os pais dela continuam desaparecidos. A maioria dos 117 netos recuperados nasceu quando a mãe estava em cativeiro em um dos mais de 500 centros clandestinos de tortura e extermínio instalados na Argentina.
Lamentavelmente, a maioria de nós não sabe o que aconteceu com nossos filhos. Por isso lutamos para localizar nossos netos. Esse é um dos grandes objetivos do nosso grupo, mas sem esquecer dos pais desses netos. Nunca vamos esquecê-los. As avós da Praça de Maio calculam que 500 bebês foram roubados de suas mães. Um forte impacto político e emocional foi registrado em agosto do ano passado, quando a presidente do grupo encontrou o neto. Pegue 3 xícaras de chá de molho de carne assada, 1 colher de sobremesa de mostarda. Não, peraí. A ideia não é dar a receita, mas falar sobre um esporte bem curioso regado ao molho gravy. Para quem não conhece, o molho é muito usado na noite do Dia de Ação de Graças para a cobertura do Peru, mas em Bacup, na Inglaterra, ele acabou sendo a base para uma espécie de luta livre. Esse foi o 8º Campeonato Mundial de Grave Wrestling, que reuniu 22 pessoas, incluindo 6 mulheres. Além de não se importar com agarra-agarra e golpes, o lutador aqui também não pode ligar para ter o corpo todo besuntado. Segurar o oponente coberto de molho é a grande dificuldade do combate. No final, o que vale mesmo é a diversão. A luta até pode ser desconhecida para a maioria dos brasileiros, mas não dá para dizer que não tem sabor. O México é um dos países mais perigosos do mundo para jornalistas, com 80 repórteres mortos e 17 desaparecidos desde 2000, segundo a organização Repórteres Sem Fronteiras. O caso mais recente foi o do fotojornalista Rubén Espinosa, morto a tiros em julho. A Associação Nacional Democrática de Procuradores do México criticou a investigação do crime. Acreditamos que a investigação não foi organizada, tem sido uma investigação tendenciosa. A Procuradoria até usou vazamentos em alguns meios de comunicação para construir o que chamamos de verdade paralela. Não é uma verdade jurídica, que pode ser encontrada nos registros, mas paralela e midiática. Espinosa foi assassinado com 4 mulheres, uma delas ativista dos direitos humanos. O crime despertou a reação de organismos internacionais como a ONU. Um grupo de intelectuais pediu ao presidente do México, Enrique Peña Nieto, para que criasse medidas para proteger a imprensa. O projeto de lei do orçamento anual entregue ao Congresso Nacional prevê que o país vai encerrar 2016 com déficit primário de 30,5 bilhões de reais. Essa quantia equivale a 0,5% do produto interno bruto, a soma de tudo que é produzido na economia. É a primeira vez que um projeto prevendo gastos maiores que as receitas é enviado ao Congresso. A proposta também estima que o salário mínimo para o ano que vem vai ficar em R$ 865,50. Já a inflação, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo, deve ficar em 5,4% e o PIB deve crescer apenas 0,2% em 2016. Um atentado executado por um homem-bomba deixou 6 mortos e 30 feridos nesta terça-feira diante de um edifício do governo na região tribal do noroeste do Paquistão. O local fica perto da fronteira com o Afeganistão. O atentado foi reivindicado no Twitter pelos talibãs paquistaneses do TTP, grupo que cometeu centenas de ataques desde sua criação em 2007. As tropas do Paquistão iniciaram em junho de 2014 uma operação contra os redutos talibãs no Azeristão do Norte, uma zona tribal que serve de refúgio para muitos grupos jihadistas há mais de uma década. Na segunda-feira, o ministro das Relações Exteriores do Paquistão, Sartaj Aziz, afirmou que a rede Haqqani, importante braço dos talibãs afegãos, foi praticamente erradicada do país graças à operação militar. Os talibãs afegãos concentram os ataques contra os soldados da OTAN e as forças locais do Afeganistão, enquanto os talibãs paquistaneses têm como alvo os símbolos do poder em seu país. Depois de cerca de 1.000 deportações de cidadãos colombianos da Venezuela nos últimos dias, o governo da Colômbia anunciou neste domingo que vai conceder a nacionalidade a todos os venezuelanos com famílias separadas por estas expulsões. No centro da cidade de Cúcuta, epicentro da crise fronteiriça com a Venezuela, a chanceler Maria Ángela Holguín disse que o reagrupamento familiar é uma prioridade para o governo.
As pessoas colombianas casadas com venezuelanos que os cidadãos da Venezuela queiram viver na Colômbia, vamos dar a eles a nacionalidade. Queremos que as famílias vivam juntas, não queremos dividi-las. Segundo números do governo colombiano, o fechamento de parte da fronteira decretado pelo presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, deixou cerca de 1.000 colombianos deportados e mais de 6.000 repatriados espontaneamente pelo medo de serem separados de seus familiares e perderem seus bens. Entre 33 e 50 crianças foram separadas das famílias de forma arbitrária, de acordo com a chancelaria e com a Procuradoria da Colômbia citadas pela imprensa local. A crise aumentou com o estado de exceção declarado por Maduro em 21 de agosto e se agravou na quinta-feira, quando os dois países chamaram seus embaixadores para consultas em meio a alegações de violações dos direitos humanos. Cerca de 90 membros das forças de segurança da Ucrânia ficaram feridos nesta segunda-feira em confrontos com manifestantes diante do parlamento em Kiev. Os ativistas protestavam contra a aprovação de uma reforma constitucional que concede uma maior autonomia ao leste separatista pró-russo. Um total de 265 deputados votou a favor da reforma durante uma sessão tumultuada. Os manifestantes consideram que a lei é anti-ucraniana e favorável aos objetivos do presidente russo Vladimir Putin, acusado de apoiar os separatistas. A reforma é uma exigência dos aliados ocidentais da Ucrânia que esperam que sirva para resolver o conflito que deixou mais de 6.800 mortos em 16 meses. A Guarda Nacional está a serviço do Ministério do Interior e é composta principalmente por voluntários que integraram as milícias de autodefesa da Maidan, o movimento de protesto pró-europeu reprimido violentamente em fevereiro de 2014 no centro de Kiev. Mais um ciclo de negociações de paz entre as Farc e o governo colombiano foi encerrado. Os combatentes comunistas propuseram um pacto para encontrar desaparecidos no conflito. Nós acreditamos que os membros da negociação devem concordar com compromissos para a desescalada, que incluem a busca por pessoas desaparecidas. O combate armado de meio século já deixou 50.000 desaparecidos na Colômbia. O governo e a guerrilha chegaram a um acordo histórico para desacelerar o conflito em 12 de julho. O pacto impulsionou as negociações de paz iniciadas em novembro de 2012, mas ameaçadas em abril por um ressurgimento das hostilidades. Em 20 de julho, um cessar-fogo unilateral foi instituído pela guerrilha. 6 dias depois, o governo de Juan Manuel Santos suspendeu os bombardeios aos redutos rebeldes. Quase 2.000 imigrantes abrigados em estações de Budapeste conseguiram embarcar nesta segunda-feira em trens com destino à Áustria e Alemanha. Os terminais foram transformados há vários dias em campos de refugiados improvisados. A porta-voz de um grupo de voluntários pediu com urgência a liberação dos imigrantes para viajar e denunciou o descaso do governo da Hungria. Temos pouca comida porque o governo húngaro não fornece comida e água. É muito quente, estamos a mais de 30 graus e eles não têm nada para beber até que estejam nos campos, o que significa 1 ou 2 dias. Até então, a polícia húngara havia impedido que os imigrantes partissem por falta de documentos oficiais. Sem a atuação das forças de segurança nos locais, os refugiados, muitos deles procedentes da Síria, correram para os trens que viajavam a Viena, Munique e Berlim. Mas um trem que seguia para Munique, com entre 300 e 400 migrantes, foi detido na fronteira com a Áustria, pouco depois de partir da capital da Hungria. Católicos se reuniram neste domingo na Basílica de Nossa Senhora da Caridade em Havana para rezar e ajudar os pobres. Eles atendem a um chamado dos bispos diante da visita do Papa Francisco a Cuba em setembro. Segundo o pároco deste santuário, há uma grande expectativa na ilha à espera do pontífice. Há como uma expectativa singular. Há uma expectativa singular porque se intui que o Papa poderá se expressar bem aqui, que poderá se conectar e também porque ele tem uma fama reconhecida por cristãos e não cristãos de ser um homem coerente, preocupado com os pobres, um homem atento às questões que preocupam o mundo, problemas da imigração, da ecologia, do ambiente e da paz.
Os cubanos admiram Francisco não apenas pela fé, mas também pelo papel-chave que ele desempenhou nos contatos secretos que levaram à histórica aproximação entre Estados Unidos e Cuba. A Igreja Católica enfrentou momentos de tensão com o Estado comunista nos primeiros anos do governo de Fidel Castro, mas as divergências desapareceram com a visita histórica do Papa João Paulo II em 1998 e de Bento XVI em 2012. O grupo Estado Islâmico destruiu o Templo de Bel, a construção mais importante do Santuário Sírio de Palmira e Patrimônio da Humanidade. Nesta imagem é possível ver o templo no dia 27 de agosto. Nessa outra, de 3 dias depois, apenas as colunas em um canto podem ser vistas. Com isso, são confirmadas as informações de que o grupo jihadista explodiu o complexo no domingo. O templo, construído no ano 32 d.C., era visitado por mais de 100 mil turistas a cada ano antes do começo da guerra. Esta não é a primeira joia arqueológica destruída pelo Estado Islâmico. Em agosto, os jihadistas demoliram o templo de Balshamim e decapitaram o arqueólogo sírio Jaled al-Assad, diretor do sítio arqueológico de Palmira por 40 anos. Em meio à maior onda de refugiados na Europa desde a Segunda Guerra Mundial, Budapeste viveu cenas caóticas nesta terça-feira. A polícia húngara evacuou a principal estação internacional de trens, onde centenas de imigrantes tentavam avançar rumo à Europa Ocidental. A maioria deles foge dos conflitos na Síria, Iraque e Afeganistão. Também nesta terça, cerca de 500 pessoas tentaram tomar um trem rumo a Viena, cidade que recebeu 3.600 imigrantes na véspera, um número recorde este ano. A gestão da crise migratória tem dividido a União Europeia, que vai realizar uma reunião extraordinária sobre o tema no dia 14 de setembro. Seus líderes pedem mais esforços para receber os refugiados, mas os países localizados nas fronteiras da União afirmam que estão sobrecarregados pelo grande número de chegadas. Apesar de construir uma cerca ao longo das divisas, cerca de 50 mil refugiados entraram na Hungria vindos da Sérvia apenas no mês de agosto. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, destacou nesta segunda-feira que o clima é o principal desafio do século XXI. A declaração foi feita durante o primeiro dia de uma visita ao Alasca. Claro que estamos aqui hoje para discutir o desafio que vai definir os contornos do século de forma mais dramática do que qualquer outro, que é a urgente e crescente ameaça da mudança climática. A nossa compreensão sobre isso avança a cada dia. Obama também anunciou um maior comprometimento de seu país com as mudanças climáticas. Não estamos agindo rápido o suficiente. Venho aqui como líder da maior economia mundial e segundo maior emissor para dizer que os Estados Unidos reconhecem seu papel na criação deste problema e para assumir nossa responsabilidade em solucioná-lo. A viagem de Obama ao Alasca acontece há 3 meses da cúpula da ONU sobre o clima, que vai ser realizada em Paris. O objetivo é chegar a um acordo para limitar a no máximo 2 graus o aquecimento do planeta em relação à temperatura da era pré-industrial.